Fala pessoal, tudo bem? De volta, nosso vídeo com análise diária, day trading nas mesas proprietárias aqui dos Estados Unidos. E hoje foi um dia super especial, bem interessante. Se você me acompanhou aí nos vídeos anteriores, o vídeo de ontem, ao longo dessa semana, eu falei muito sobre esse dia e sobre o indicador que saiu hoje, né, que foi o indicador de inflação. Um dos indicadores mais importantes para o Banco Central aqui dos Estados Unidos, é um indicador que mede a inflação ao consumidor. E foi bem interessante. Fica no vídeo aí, tem muita coisa interessante para eu mostrar, prático, ou seja, aquilo que a gente ensinou na teoria ontem, hoje, deu para colocar em prática. Eu vou mostrar o que eu fiz. No grupo do WhatsApp, eu mandei um áudio, eu vou colocar o áudio aqui para vocês entenderem. Então assim, vai ser bem interessante. Fica aí, fica até o final, curte, comenta, compartilha com seus amigos, ajuda aí na divulgação do meu canal. Isso vai ajudar a quem também não conhece sobre operações e mesas proprietárias conhecer, trilhar um caminho muito mais tranquilo. Eu não tive a sorte que você está tendo, de repente, de estar acompanhando esse canal e estar tendo um direcionamento meu, de evitar muitas armadilhas, trilhar caminhos tortuosos. Então eu vou tentar evitar e vou tentar te mostrar o caminho para o sucesso no day trade utilizando mesas proprietárias, tá? Já mostrei diversas vezes aqui. Ontem, no vídeo de ontem, eu mostrei o meu extrato com os saques que eu fiz esse mês, $2.400. Não vamos ficar rico aqui, eu não prometo que você vai ficar com Lamborghini, com quem sabe no futuro, mas isso é uma maneira de você consistentemente fazer um extra, um dinheiro adicional em dólar. Então, para você que está aí no Brasil, é muito interessante. Hoje, só para mostrar aqui para vocês, quem já passou em conta da Apex sabe que eles mandam esse e-mail. Então eu acabei de receber o e-mail aqui, né, depois que o mercado fecha. Duas contas da Apex que eu aprovei hoje. Além das duas contas que eu aprovei, então eu estou ainda construindo buffer nessa conta, o colchão, né? Quem não sabe o que é isso, assiste meu vídeo aí. Eu sempre vou colocar na descrição desse vídeo um vídeo super interessante que é explicando as mesas proprietárias nos Estados Unidos, e o outro vídeo que é comparando as mesas proprietárias que eu utilizo, que é a Apex e a Take Profit. Então aqui eu fiz um valor e olha só que interessante, tá? Isso eu vou voltar nesse gráfico depois, só para a gente falar dele e do horário que eu mandei esse print aqui, tá? Aqui tá uma conta que eu fiz $1.552. E essa eu fiz 1.501. Então, para quem não sabe, essa conta você tem que fazer $1.500 para você passar. Então, essas duas contas foram a que eu mostrei exatamente agora que eu passei no teste. Então, como que foi isso? Por que eu fiz isso? Qual foi a minha... Por que, né, que eu tive essa performance? Então, toda essa performance que eu tive, ela foi muito fruto desse indicador. Então, eu tive que ter paciência. E o mais interessante é o seguinte, vocês estão vendo o gráfico diário aqui, né? Estão vendo que o mercado fechou em alta. Mas quem lembra pela manhã como que o mercado estava, né? O mercado estava caindo, ele chegou a cair, se eu não me engano, vamos até ver, ó, ele deu hoje uma amplitude boa, quase 800 pontos, para aqueles dias que estava dando 300, 200, 300, né? Então quase deu 3 vezes o movimento de ontem, por exemplo. Mas se a gente comparar aqui, ó, do momento de hoje, né, da abertura até a mínima, ele tinha caído 2,5%. Então hoje o mercado estava caindo 2,5% até depois da abertura. E aí, tudo isso em função de ruído. Então assim, pessoal, só para dar um contexto, né, o mercado na parte da madrugada, a gente pode até observar aqui no gráfico. Vamos colocar aqui no 5 minutos. Então, ó, só para a gente dar um contexto, tá? Minha voz está um pouquinho ruim, mas vamos lá. O mercado fechou ontem aqui no 580. E aí ele ficou aqui, ó, muito pouca volatilidade até toda madrugada, né? Se a gente pensar aqui do 580 para a mínima, ele andou 80 pontos. E da mínima
para a máxima aqui, ó, 120. Então estamos falando aqui de 150 pontos na madrugada inteira, tá? Obviamente o mercado esperando os dados de hoje. Nós tínhamos PIB, dados de inflação, ADP, então tinha muitos dados para sair. Muito bem, o mercado ficou aqui 7 horas, ele já começou a sinalizar. Aqui eu fiz algumas vendas na perda do 580, se eu não me engano. Foi aqui, ó, 580, exatamente. Fiz umas vendas e tal, e aquela coisa, né? Stop é muito perto, muito cedo ainda. Claro, tinha muitos indicadores. 8h15, quando saiu o indicador da ADP, esse indicador ele não é muito confiável. Mas, independente disso, quando saiu aqui o indicador, foi às 8h15, né? Tá aqui, ó. Então, o que se esperava, né? Primeiro, o mercado anterior, olha só, quando eles falam revisado, é que o número que saiu, depois eles revisam e falam assim, ah, não, esse número não foi isso não. Ou seja, eles tinham falado que era 155, aí revisaram para 147. Então é por isso que eu falo que esse número não é confiável. Aí eles esperavam que viesse 115, veio 62. Então isso é como se fosse vagas de empregos medido por essa empresa. Essa é uma empresa privada, tá? Que é como se fosse uma empresa. É como se fosse, não. É uma empresa de recursos humanos que todas as empresas que têm o seu sistema de gerenciamento de recursos humanos, normalmente eles usam esse software, ADP. É uma empresa e um software, tá? E eles têm essas medidas. Então o número veio muito ruim. Falando aqui que tem muita incerteza, blá blá blá. O fato é que aí o mercado deu essa primeira caída. Ele caiu do 500 para o 410 em pouco mais de 10 minutos. Estamos falando de 100 pontos. E aí ele deu olha aqui esse pavio. 8h30 foi quando saiu o PIB, tá? Então vamos olhar os dados do PIB. Então o PIB ele veio negativo, né? Eles esperavam, tudo bem, eles esperavam 0,2, o anterior tinha sido 2,4, esperavam 0,2 e veio 0,3. Eu também falei que esse indicador, se viesse ruim, o mercado poderia dar uma azedada. Confere lá no meu vídeo de ontem que eu falei isso. E aí, ó, primeiro o mercado deu uma esticada aqui, ó, 60 pontos, né? Voltou aqui na região do 500 e tome. Então, ó, se a gente pegar esse candle aqui, já voltamos aos candles de 5 minutos com 100 pontos, 150 pontos ainda, máxima para mínima, 144 pontos. E aí o mercado começou, sangrou, tentou dar uma voltada aqui, 9h30 para variar, ele dá sempre aquela manipulada, ó. Olha que coisa interessante aqui, ó. Até aqui o mercado tentou levar de volta, ó, região aqui, uma resistência aqui, né, que o mercado bateu aqui, tentou. Então aqui, e aí, ó, você não espera e fala assim, ah, vou vender. Olha o tamanho desse pavio. Você vendeu aqui, você tá tomando 65 pontos na cara com 2 micro, 250 dólares aqui pelo menos, tá? Em 5 minutos. Aí você quebra a conta ou você toma um stop e acaba seu dia em menos de 5 minutos de pregão. Então tenha paciência na abertura. A abertura ela manipula muito, ó. E aí você fala, pô, ele vai subir, né? Vai subir aqui, vai, né? Que nada. Tome 100 pontos em 5 minutos. E você fala, ah, vou pegar um pullback. Ó, ele afundou mais 70. Então só aqui já são 200 pontos praticamente em pouco mais de 9h35, 9h40, 10 minutos, 15 minutos da abertura do mercado. Consolidou, afundou, e aí parecia aqui que era o mercado ia sangrar e ia por, né, 2,5 de queda, tudo vermelho aqui, as Big Techs aqui derretendo, 4%, 3%, 5%, a Tesla até ficou, até a Tesla nem recuperou. Muito bem. E aí veio o nosso queridíssimo indicador que eu estava esperando. Ó, os mercados já começaram a contar 4 cortes na taxa de juros, então isso é positivo,
né? Porque é aquilo que eu falei. Os dados de emprego começaram a sair. Esse dado da ADP mostrou que o mercado de trabalho deu uma desaquecida. E aí, o que eu falei? Eu falei, ó, pessoal, se o dado de inflação vir bom, esse mercado pode mudar. Eu vou mostrar aqui para vocês o áudio que eu mandei e o horário que eu mandei, só para vocês entenderem que não é jornal velho. Eu não estou falando aqui, porque agora o mercado saiu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, eu vou colocar o áudio aqui, ó. Esse é o grupo de day trading que eu tenho no WhatsApp e tá aqui o horário, ó, 8h45. Ainda não tinha saído o dado de inflação, né? Tinha saído só o dado tanto do ADP e o PIB, né? E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que eu falei. O mercado nesse momento estava caindo, né? Vocês viram lá, ó. Escutem aí, ó. Uma dica, pessoal, como o mercado não abriu ainda, e agora, assim, eu já, assim, cara, é venda. Aí nossa mente fica só querendo achar venda, né? E tá certo. Só que o mercado nem abriu. Então, eu já vi cenários assim de que o mercado, né, antes da abertura por algum dado, ele dava uma sangrada e depois o mercado subia. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso. E principalmente que tem o dado das 10 horas, tá? Que é o dado mega importante, 1000 vezes mais importante do que esse da ADP aí que saiu, tá? E esse ADP, esse dado, normalmente ele tem uma confiabilidade muito baixa. Antigamente saía e depois eles revisavam. Não, o número tá errado. Então, assim, não sei se saiu alguma outra notícia aí, mas vamos só ter atenção a isso, né? Não estou falando para ficar procurando compra, mas esperar o mercado abrir e ver se realmente é essa a tendência que ele vai tomar. Bom, isso era 8h45 quando eu falei, né? Aqui dos Estados Unidos, o horário, né? Eu tava, inclusive, vocês podem ter ouvido aí, eu tava dirigindo e eu tava indo pro trabalho. E beleza, deu 8h45, tava aqui, ó, o mercado tava caindo. Se a gente considerar até esse momento que eu tava falando, 8h45, aqui ó, o mercado já tava caindo 1,5%. Então assim, ok. E aí veio o dado. Que horas? 10 horas, né? Saiu o dado. E essa foto que eu mostrei aqui para vocês, ó, lembra aquela foto que eu tava fazendo $400 com 5 micros? Olha que horas que eram, 10h10, 10h09, né? 10h10 praticamente. Então eu tava aqui, ó, vocês podem ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Dá pra dar um zoom? Eu tava comprado aqui, ó, no 174, mais ou menos, o mercado tava aqui no 199, eu já tava posicionado stop e ele foi subindo, né? Subiu aqui uma porrada, tá aqui o valor, né? Que eu tava fazendo. Então, por quê? Eu esperei, óbvio, não vou ser doido, já saiu o indicador, eu esperei. Eu tava inclusive na live, e aí eu falei, peraí, deixa eu interpretar os dados. E aí quando eu vi o mercado, ó, 170 e pouco, ele deu essa afundada aqui, eu esperei formar um candle verde, óbvio, de alta, e comprei aqui, ó, inclusive nessa região aqui, ó. Ele subiu acima desse candle aqui, rompeu acima desse candle vermelho aqui, né? Eu comprei. Muito bem, o mercado andou aqui absurdamente. Você pode ver aqui, ó, quem pegou realmente daqui. Aqui nós estamos falando de 20 minutos dos 180 pontos, quase 200 pontos. Você está com um micro, são $400, né? Um micro dos 200 pontos aqui são $400. Você está com 4, veio o valor que você poderia ter feito aqui em pouco mais de alguns minutos, né? Então assim, 4 micros, tranquilo, 2 micros que fosse. Porque assim, qual que foi a minha convicção e por que eu saí, eu tive essa performance, aprovei duas contas, fiz um valor alto. Se você somar as duas contas de 1.500, são $3.000, mais uma conta, uma terceira conta que eu fiz $1.000, 4.000, e mais essa de 700, eu fiz praticamente $5.000, só depois das 10, tá? Então assim, tem dia como hoje que eu me preparo para isso. E sexta-feira tem um indicador também muito importante, que é o payroll.
Então, eu vou fazer um vídeo amanhã também muito especial sobre isso. E por isso eu lembro aí mais uma vez, se você não curtiu ainda, clica aí no botãozinho curtir, faz um comentário do que você está achando, se tem alguma coisa que você não está entendendo, alguma dúvida que você queira esclarecer, tá? E aí, assim, pessoal, o dado, deixa eu até mostrar aqui, né? O que quer dizer, como que eu interpretei. Aqui, ó, lembra que eu falei assim, pessoal, fica de olho no core, o core PCI, tá aqui, ó. Por quê? Porque, assim, esse aqui é uma fotografia mais, né, do mês, esse é o do mês, ó, é o mês, né? E se você olhar, todos os dados praticamente vieram bons, ó. O anualizado, ele veio 2.6, mas o anterior tinha sido 2.8. E aqui, ó, eles esperavam 0,1, veio 0, ou seja, não tem inflação. Então voltemos para aquela comparação aquela análise que eu estava fazendo do emprego e inflação. O dado que saiu de emprego veio ruim e a inflação veio controlada. Então o que o Fed sempre fala? Eu quero que tenha inflação controlada, e se eu ver que o mercado de trabalho está tendo algum problema porque o juros está muito alto, eu vou ter que tomar atitude. Qual? Cortar juros. E aí o mercado falou, vai ter corte de juros. E se tem corte de juros, isso é bom para a bolsa. E se é bom para a bolsa, ela sobe. Se ela sobe, eu sei que eu vou comprar e ela vai subir. Foi o que eu fiz, tá? Então, óbvio, não é uma regra absoluta e se o mercado começasse a cair, eu falo assim, bom, o mercado é soberano, ele faz o que quer. Não é porque eu acho que tem que subir, porque a regra, a macroeconomia ela te dá um direcional. E quando você sabe que está subindo, aí eu fui confiante, eu não fiquei preocupado. Eu meti 5 contratos, depois eu entrei com mais 5, depois que eu tinha feito eu entrei com mais, fui fazendo outras operações, né, quando ele dava uma recuada, porque eu tinha confiança e eu sabia que a minha decisão de comprar estava baseada em uma série de fatores macroeconômicos que estava me sustentando ali. Se o mercado voltasse, eu ia ter que estopar, paciência. Mas é assim, o mercado é probabilidade. Quando você une análise técnica com a análise macroeconômica, você tem uma chance muito maior. Por isso eu relembro vocês que a semana que vem, na segunda-feira, eu vou fazer uma live ao vivo, lançando o curso sobre indicadores macroeconômicos para day trade, e espero que você possa participar. É uma live aberta, gratuita, e eu vou mandar o link aí depois, vou colocar o link também no YouTube, e essa live vai ficar gravada. Quem não puder acompanhar, tiver algum compromisso, depois assiste, vocês devem gostar bastante. Bom, depois que saiu esse dado, o mercado também teve algumas... o Trump falou, e mais para o final da tarde saiu uma notícia bem interessante. Eu acho que é importante abordar isso. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu falei que hoje tinha bastante coisa, que é o seguinte. Aqui, ó, um canal lá da China comentou que os Estados Unidos estão agindo de maneira proativa para conversar com a China sobre as negociações das tarifas. Qual que é a minha análise, tá? Tirando aqui todo o viés político, vamos tentar entender o caminho estratégico que os Estados Unidos está tomando. Então, os Estados Unidos colocou uma tarifa, 145%. Então, ele fez a jogada. Imagina se a China vem e bate na porta dos Estados Unidos e fala, pô, vamos negociar aí, cara, tá complicado para mim e tal. Os Estados Unidos vai entender o seguinte, cara, ele tá de joelho, ele tá caído, né? Eu vou espremer mais ainda. Então, a China tá resistindo, porque ela falou, se eu for, eu não tenho nenhuma arma para negociar. Então, os Estados Unidos, de maneira inteligente e estratégica, ao meu ver, deu o primeiro passo e falou assim, eu sei que você tá complicado aí, os dados que saíram da China ontem à noite saíram os dados ruins de manufatura. E ele deu até porque também a mídia aqui tá batendo muito, né? Então ele tá dando esse ato, e é uma estratégia inteligente para mostrar que ele não é uma pessoa intransigente, que não é uma pessoa truculenta, que ele tá realmente defendendo os interesses do país, dos americanos.
E a China agora ficou encurralada, porque agora ela vai ter que ou negociar ou realmente vai mostrar assim, você não quer negociar, então. E aí tá saindo, né? Saíram várias notícias sobre acordos encaminhados. Teve a secretária, né, de comunicação aqui dos Estados Unidos, ela falou coisas muito boas e às 4 horas saíram os dados, resultados financeiros da Meta, que é a Facebook, Instagram, Microsoft. E se você ver, os resultados foram muito bons, tá? Isso também é uma aula que faz parte desse curso que eu vou falar sobre como você pode. Você não precisa ser um expert, mas você olhar alguns números aqui, você vai saber se o resultado foi bom ou não. E obviamente, nós estamos falando aqui de duas empresas poderosíssimas que tem um peso absurdo na Nasdaq, né? Então, isso foi só somando para a Nasdaq sair de uma queda de mais de 500 pontos para fazer isso aqui, ó, 4 horas, quando saiu os dados aqui um pouquinho antes, né? Saiu os dados da Meta e da Microsoft, o mercado andou aqui, ó, se a gente pegar daqui até o fechamento, ó, 300 pontos. Então, assim, todo aquele sofrimento, meu Deus, o mercado tá sem grana, algumas pessoas, né, que me mandaram mensagem, pô, o que tá acontecendo com o mercado? Eu falei, calma, vamos esperar o dado de inflação sair. Saiu o dado, saiu o resultado, né? E amanhã tem, ó, dados, nada mais, nada menos do que a Apple, a maior empresa do mundo em termos de representatividade aqui na Nasdaq. Ela junto com a Nvidia, não sei exatamente qual que é a maior, mas amanhã tem indicador, tem o resultado trimestral dela. Então, tudo isso formou um cenário perfeito para fazer a Nasdaq subir mais de 500 pontos, se a gente considerar 500 pontos. Se a gente considerar que da mínima para o fechamento, 740 pontos. Imagina isso. Então, é isso, né? Amanhã, além do que eu já comentei, que tem vai sair o resultado da Apple depois que o mercado fechar, mesmo com feriado aí no Brasil, aqui não tem feriado nenhum, tá, pessoal? Então, assim, amanhã tem um dado muito legal para sair. Tem primeiro aqui esse pedido semanal de seguro-desemprego, é um dado, como ele é semanal, vocês podem ver aqui que ele sai por semana, né? Uma semana de abril e amanhã já vai ser a primeira semana, já vai considerar aqui maio. É um dado relativamente médio, né? Ele tem uma média, importância. Se vir um número muito discrepante, ele pode fazer mais ou menos o que aconteceu com a ADP hoje. Então fiquem atentos, né, nesse horário aqui para ou não operar ou ficar atento. E às 10 horas tem esse PMI de manufatura. Esse número, o ideal é que esse número esteja acima de 50. Toda vez que esse número está abaixo de 50, significa que a economia está em retração e risco de recessão. Eles estão esperando um número menor que o mês passado, 48. O anterior veio 49, eles esperavam 49,5. Se ele vir aqui 49... ou 48,5, o mercado pode ficar aí batendo cabeça. Esses indicadores assim que tem 3 de alta importância, o ideal para você entrar assim com um pouco mais de segurança é quando ele vem muito discrepante, ou seja, vocês estão esperando 48, se vir 46 ou 45, isso vai mostrar que a economia está muito retraída. Então, num primeiro momento, pode assustar e falar assim, caramba, vai ter recessão, né? Agora, tem alguns indicadores, e isso eu explico no meu curso, que eles podem ter, o mercado pode interpretar como eu expliquei com o JOLTS, né, o indicador de vagas abertas. Se esse número vier muito ruim, o mercado vai falar assim, cara, o Powell, o presidente do Banco Central, vai ter que cortar juros. E se vai cortar juros, isso é bom, porque vai aquecer a economia. Então,
tenhamos um pouco de cuidado nesse indicador de amanhã. Esse indicador não é como um indicador que saiu hoje de inflação, que assim, quando o número sai, assim, não tem muito meio termo ou dupla interpretação. Cara, inflação controlada é bom para a economia. E se é bom para a economia, o mercado sobe. Se tivesse vindo uma inflação ruim, alta, aí essa bolsa tinha caído hoje 4% ou mais, tá? Então, é isso. Alguns indicadores, e isso é o que eu explico no curso, como você vai poder fazer essas diferenciações, tá? E aí, a gente vai falar de sexta-feira amanhã, no vídeo de amanhã, porque vai ser um dia super especial com payroll, tá bom? Então, por hoje é isso. O vídeo ficou super longo. Peço mais uma vez para você se inscrever, ou curtir, ou comentar aí, tá bom? E agradeço mais uma vez a sua paciência. Até amanhã.